gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Marcos, no Evangelho de Marcos, 7, capítulo 7, do 31 ao 37. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31 ao 37. Diz assim: a cura de um surdo e gago. E ele, tornando a sair na região de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe então um surdo, que falara dificilmente, e rogaram-lhe que pusessem a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais proibia, mais ele lhe dizia, tanto mais se divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, adoramos o teu nome nesta noite, Pai, na comunhão dos santos, sabendo que o Senhor está presente em nossas vidas. Por isso, vamos ouvir a sua palavra, Senhor, nesta noite, e que o seu Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações, revelar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai, para que este aconchego do teu Espírito, Senhor, ele seja real nas nossas vidas nesta noite. Venha nos fortalecer, Senhor, na nossa fé, venha nos edificar através da tua palavra, e venha, Senhor, transformar as nossas vidas nesse processo a qual estamos, Senhor, para que sejamos aperfeiçoados diante do teu caminho. Fica conosco, Senhor, nesta noite, neste local. Repreende todo o mal, tudo aquilo que possa distorcer, Senhor, a tua palavra, tudo aquilo que possa trazer, Senhor, engano, tudo aquilo que possa trazer, Senhor, confusão, que esse lugar, Senhor, seja guardado pelos teus anjos e que todo o mal saia deste lugar. E que em nome de Jesus, Pai, que possa haver, Senhor, o agir do teu Espírito, tendo a liberdade de falar, Senhor, aos nossos corações, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? O texto diz o seguinte, sobre o surdo e o gago. O surdo, além dele ser surdo, ele era gago. E a palavra do Senhor, ela diz que trouxeram este homem até a presença do Senhor, onde o Senhor Jesus estava. E esse homem vem. Mas todo o contexto da história, eu vejo que no versículo 33, o Senhor Jesus, ele tira a parte este homem do meio da multidão. Ele tira este homem para que ele pudesse trabalhar na vida dele. Para que diante das circunstâncias e situações daquele contexto onde este homem estava inserido, não tivesse ali algo que pudesse atrapalhar a obra do Senhor na vida deste surdo e deste gago. E eu vejo que o Senhor, ele também nos tirou a parte para trabalhar nas nossas vidas. No contexto a qual estávamos inseridos, na sociedade, no lar aonde estávamos, o Senhor, ele nos tirou a parte para que pudesse trabalhar nas nossas vidas, para que ele pudesse se revelar de uma forma mais íntima a cada um de nós, de uma forma particular, aonde ele pudesse se revelar quem ele é. Porque quantas vezes a gente está em contextos e lugares, muitas vezes onde o Senhor é impedido de trabalhar nas nossas vidas. Ele é impedido muitas vezes de agir nas nossas vidas. Então o Senhor vem e ele nos coloca à parte. Assim como o cego de Betesda, assim como a filha de Jairo, assim como tantos outros textos
o enfermo, ele trouxe à parte aquela pessoa a qual ele queria assim trabalhar na vida dela. Para que as pessoas que estavam à volta não pudessem influenciar, seja com a incredulidade, seja com a falta ali de ânimo a dar àquela pessoa que fosse receber o milagre, a transformação, né? Porque quantas vezes as pessoas apontam o dedo, mas aquele não tem mais jeito, mas aquele ali já teve tantas oportunidades e continua da mesma forma. Então o Senhor, Ele é tão maravilhoso e tão sábio, que conhece o interior de cada um de nós, aquilo que pensamos. Então Ele age dessa forma. Ele nos traz para perto dEle, para que Ele tenha acesso às nossas vidas de uma forma mais particular. E Ele começa a se revelar a nós quem Ele é e o que Ele deseja fazer nas nossas vidas. Aquilo que precisamos, né, ser transformados, ser mudados, ser ali lapidados pelo Senhor. Então Ele leva aquele surdo e aquele gago longe daquelas pessoas que estavam ali. Porque Ele, agindo desta forma, Ele cria um ambiente próprio para que o milagre ocorra. E é assim que Ele tem feito na minha vida e na sua. Assim que Ele tem agido nas nossas vidas. Nos revelado uma intimidade, Ele tem nos revelado a sua graça, o seu amor, a sua obra, dia a dia em nós. Quando eu olho para este capítulo, esse texto que eu li, né? Que quando o Senhor, Ele age dessa maneira tão maravilhosa, se importando para que junto comigo e com você, o milagre ele vai ocorrendo, ele vai transformando, ele vai agindo no nosso interior, através da palavra dele que você tem ouvido, através dos ensinamentos que você tem vivenciado, e ele vai trabalhando em nós. Então isso é muito importante, estarmos numa vida centrada nele, para que ele continue esse processo de transformação nas nossas vidas. No versículo 33, a parte B deste versículo, diz o seguinte: Ele põe os dedos nos ouvidos. Na minha tradução aqui fala cuspindo, tocou-lhe na língua. Na minha tradução fala essa palavra, cuspindo. É. Então o Senhor Jesus, Ele tem uma atitude com esse surdo. Ele é surdo e gago. Ele põe o dedo nos ouvidos desse surdo e gospe, né? Taca saliva, pega a saliva e coloca na língua daquele homem. Ele tem essa atitude. Primeiro porque o surdo, ainda que o Senhor viesse pôr a mão nele e orasse para ele, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, ouvir a palavra do Senhor. Como ele ia ter uma fé para ser curado, para ser transformado, se ele não podia ouvir? Então o Senhor Jesus, ele vem e toca, coloca as mãos nos seus ouvidos, ele toca nos ouvidos desse surdo, e imediatamente ele consegue ouvir. E ele pega a saliva dele e coloca na saliva, na boca, na língua daquele gago. E imediatamente este homem fala desenfreadamente, perfeitamente. Eu vejo, amados, que hoje, diante dessa Covid-19 a qual enfrentamos, que é pelas gotículas da saliva que sai da nossa boca, que somos contaminados, contagiados, eu acredito que muitos, se o Senhor Jesus hoje tivesse e esperasse um milagre nessa natureza, de que o Senhor, Ele nos surpreende, Ele age de maneiras diferentes na vida de cada um, de formas diferentes, Ele age para que opere esse milagre. Mas eu vejo que se o Senhor Jesus, diante desse contexto que estamos lendo aqui, no dia de hoje, se houvesse um surdo ou um gago, e o Senhor Jesus tivesse agido dessa maneira, quanto aceitaria que o Senhor Jesus tocasse? Porque o tema, eu esqueci de falar, tocou-me. O tema é esse.
atitude do Senhor Jesus nesse contexto que estamos falando, desse surdo e desse gago, de tocar a saliva e tocar na língua dele? Será? Porque Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é a fonte de vida, Ele é a saúde, Ele é a cura, Ele é Deus para agir, para operar. Mas quantos surrechenemanaraias estão com os ouvidos tapados e não conseguem ouvir os ensinamentos do Senhor, os ensinamentos que nós temos tido dia a dia para a nossa mudança, para a nossa transformação, para a nossa intimidade ser mais profunda, nos levar a um nível mais alto de maturidade, de crescimento espiritual. Eu fiquei imaginando hoje, quando eu estava lendo essa palavra, diante desse Covid-19, será que muitos aceitariam, se submeteriam a essa situação de permitir que o Senhor tocasse? Eu acredito que só aquele que realmente tenha fé, que tenha ouvido falar desse mestre, desse Senhor, aceitaria ser tocado por ele. Porque se sujeitaria à sua autoridade, à sua palavra, sabendo que ele é Deus, sabendo que ele é o único que pode mudar uma condição humana, mudar uma situação humana e pode operar um milagre. Como operou na vida desse surdo e desse galo. O surdo não podia ouvir a oração, mas ele podia ver o gesto a qual o Senhor estava ali tocando, a qual o Senhor estava ali manifestando-se, trabalhando na vida dele. E que nós possamos ouvir, possamos falar, manifestar-se através daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós temos ouvido o Evangelho, a palavra dele dia a dia. A palavra dele dia a dia, que é para transformar as nossas vidas, as nossas atitudes, para transformar a nossa mente, o nosso entendimento, para transformar a maneira de vivermos. Para que ele, assim como ele operou na vida desse homem, desse surdo, desse galo, ele opere nas nossas vidas. Para que não sejamos mais surdos espiritualmente, mas possamos ouvir a doce voz do Espírito de Deus a nos guiar, a nos direcionar, a nos mostrar o caminho certo. No versículo 36 diz assim: Jesus ordenou que a ninguém o dissesse, mas eles divulgaram o milagre. O versículo 37 diz que maravilhavam-se de sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Com certeza, tudo que o Senhor faz, ele é perfeito. A obra na vida deste homem, ela é perfeita. Talvez não fosse do jeito que ele esperasse, né? Porque foi algo de forma que talvez ele não esperasse a atitude de Jesus. Agir daquela forma, inusitado. Mas ele fez. E pôde ver. E assim todos depois viram a obra realizada na vida deste homem e glorificaram ao Senhor. Maravilharam-se da grandeza do poder do nosso Deus. Assim como nós um dia também fomos surdos espiritualmente, assim como nós também muitas vezes, né, não conseguíamos falar talvez muitas coisas boas, mas hoje podemos dizer o que temos visto, ouvido e podemos anunciar àqueles que ainda não conhecem o Senhor as grandezas do reino dele, as maravilhas que ele tem operado na sua vida, assim como ele tem operado na minha, as grandezas que ele opera e age de uma forma grandiosa e maravilhosa. Hoje podemos falar com ousadia, podemos mostrar ao mundo as pessoas que um dia ele, Ralabachaya, nos tirou de perto, mostrar a elas a transformação, a mudança, que hoje não somos mais a velha Márcia, a velha criatura, mas somos novas criaturas em Cristo Jesus. Porque Ele tudo se fez novo nas nossas vidas. Ele tem feito tudo novo nas nossas vidas.
Porque estamos no processo de transformação, de salvação, de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. Porque a cada dia que eu me alimento da palavra, eu vou amadurecendo a minha fé, eu vou amadurecendo a minha intimidade com o Senhor, em conhecê-lo, em saber quem Ele é realmente. E esse quem Ele é se manifesta no dia a dia, quando eu sou provada. Quando eu passo por aflição, por dias difíceis, quando eu clamo a Ele, Ele vem me socorrer. E é assim nas nossas vidas. É assim que Ele age nas nossas vidas. Que possamos, a cada dia, buscar essa intimidade com esse Deus. Como eu disse, hoje nós temos consciência do que é o amor de Deus, do que é a graça dele que nos alcançou, ainda que não merecêssemos. E que a gente não seja mais surdo para ouvir o que o Espírito de Deus tem falado, aquilo que o Senhor tem feito. Não sejamos mais negligentes, no falar, mas anunciar o pouco ou muito que Ele tem feito na sua e na minha vida. Que possamos ser essa testemunha viva para aqueles que ainda não o conhecem. E que muitas vezes, por ser a multidão, estão ali afastados. Mas que nós possamos, através da nossa vida, do nosso testemunho, alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pela graça dele. Eu queria ler uma palavra em Efésios 4, 21 a 24. Eu vou ler, não precisa abrir, só ouça. Que diz assim: se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Essa é a verdade que vocês têm ouvido. Um dia, quando você ouviu o Evangelho pela primeira vez, você se despiu do velho homem, da velha criatura. E você se revestiu, se renovou no Espírito do Senhor, no entendimento para compreender as Escrituras, para poder andar nas Escrituras e não ser mais levados para caminhos enganosos, mas para ser levados ao caminho da verdade, a uma vida em santidade, em verdade, em justiça, em retidão do procedimento que agora nós como cristãos devemos ter. E isso, amados, é maravilhoso. Isso é grandioso. Quando a gente, através da palavra, nos permite nos moldar e melhorar a cada dia nas áreas que precisamos mudar. E quando as pessoas olham para nós, vê Cristo, Rama, Shuni, Renamaias em nós. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Porque estamos dia a dia nesse processo, como eu disse, de santidade, de renúncia do nosso próprio eu e de podermos a cada dia mostrar Cristo àqueles que ainda não conhecem. E eu glorifico ao Senhor, porque eu tenho o privilégio de poder ver a cada dia esta obra sendo feita neste lugar aqui, na vida de vocês. Isso é motivo de alegria para nós. Então, amados, hoje, somos conscientes desta graça, porque o Senhor, Ele nos instrui, pelo seu Espírito, através das Escrituras, quem Ele é, o que Ele deseja de você, o que Ele deseja de mim, o caminho que Ele quer que você siga, de que forma caminhar com Ele. Tudo isso é a intimidade do meu relacionar com Ele dia a dia, da minha busca por Ele, por querer Ele mais e mais. É onde Ele vai se revelando, como Ele foi se revelando para este homem.
para este surdo e este gago, que obteve o milagre, e eu acredito, e não só foi ali um milagre físico de poder ouvir e de poder falar, mas de poder ter a oportunidade desta graça que um dia nos alcançou e hoje estamos aqui para adorar e louvar o nome dele. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, amém? Em nome de Jesus.